Muito boa noite a todos, caros irmãos e irmãs. Uma honra estar aqui, podendo servir, ainda que humildemente. A irmã falou para que todos aprendamos, mas não, quem está a falar aqui também aprenderá, e muito, na noite de hoje. A começar desde o primeiro passo que demos aqui na casa. É uma grande honra estar aqui e perceber um ponto de luz tão poderoso a serviço do bem, com tantas alternativas, com tanta força, com tanta energia. Enche meu coração de esperança, militante que sou da causa da prevenção do suicídio, da questão da saúde mental, espírita que sou, a minha origem é espírita. E vamos então, sem mais delongas, temos muito o que falar em pouco tempo. Meu nome é Roberto Caldas, eu sou voluntário do Grupo Acolher Viver e voluntário também em outras atividades no Brasil e aqui em Portugal, relacionadas à prevenção do suicídio ou atendimento emocional às pessoas por chat online, a questão do voluntariado na filosofia, voluntariado no Refuge, aqui em Portugal também, enfim, algumas atividades que estão a nos mostrar as conexões que existem, meus caros amigos, caras amigas, entre todas as dimensões da nossa vida em sociedade e a nossa paz. A nossa saúde total, espiritual, física e mental. São essas conexões que estão a me empurrar, a nos empurrar. Toda a equipa, Acolher e Viver, somos eu e mais essas 4 moças. 3 delas moram na Alemanha, então trabalhamos de forma online nesta causa. E a Caroline mora em Guimarães, onde eu moro também. Aí está a equipa que viabiliza esse nosso trabalho, essa colocação nossa na estrada. Eu passarei, não se preocupem muito com os slides, vamos fazer um resumo dessa apresentação, falando do projeto. O Bike for Life está a pedalar por toda Portugal para chamar a atenção mesmo. Alguém que fica a pedalar, tentando imitar, digamos assim, um Paulo de Tarso que saía pregar pelos desertos, ou um João Batista que saía tentar levar alguma palavra adiante. Essa imitação nos faz muito bem, porque é um trabalho que podemos oferecer humildemente à sociedade no sentido de chamar atenção para questões importantes e cada vez mais urgentes, envolvendo a nossa saúde mental, a nossa saúde total e a saúde, meus amigos, minhas amigas, de todas as criaturas de Deus que compartilham conosco essa grande, maravilhosa experiência comunitária chamada vida. A teia da vida na qual todos estamos imersos. E nem todos estamos nos apercebendo as relações que existem nesse sentido. Então, eu trago aqui Kardec. Kardec nos orienta a ter essa atenção muito grande com todas as questões sociais. Ele diz no livro Viagem Espírita, em 1862, uma edição da FEB, que Kardec, coloca em primeiro lugar consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo, talvez, no abismo do crime. O nosso projeto, o Grupo Acolher Viver, não conta com não temos recursos financeiros, somos realmente idealistas, voluntários, espíritas trabalhando nesta causa, então contamos com apoio para a realização desse projeto de pedalar por todo o país. Começamos em Viana do Castelo, vamos até o Faro e depois retornaremos até Guimarães, onde moro. Contamos com o apoio da Decathlon, que ofereceu bicicleta e alguns acessórios muito importantes, que entendeu que a atividade esportiva é muito importante para a saúde física e mental também. E a Voz de Apoio de Portugal, que é uma entidade fantástica, que presta um trabalho de atendimento emocional. Eu não sei se todos conhecem. Peço uma gentileza, uma enquete breve. Quem conhece o Voz de Apoio Portugal? Vejam só. E existem inúmeras entidades como esta, em Portugal e no mundo inteiro, a realizar um trabalho voluntário, de amor, de fraternidade, em prol do próximo que sofre. E tão poucas pessoas conhecem. Vejam o tamanho do desafio. De um lado, conectar uma seara imensa de pessoas em necessidade emocional e, de outro lado, seareiros, caminheiros, tarefeiros que estão trabalhando, oferecendo este apoio. Essa é a ponte que precisamos fazer. Falarei brevemente de alguns números. A Organização Mundial da Saúde nos fala que, pelas portas do suicídio, ocorrem mais de 700 mil casos todos os anos.
Os transtornos psicológicos dizem respeito, falando de depressão especificamente, ainda de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 350 milhões de pessoas sofrem com a depressão no mundo. Cerca de 1 bilhão de pessoas sofrem de algum tipo de transtorno psicológico. Então, o tamanho da nossa missão do Acolher Viver, da nossa aqui, todos nós, sem exceção, todos, porque todos moramos sob o mesmo teto planetário, todos queremos viver em paz, não é? E com saúde, sob esse teto planetário lindo dessa obra divina de nosso Deus, de nosso Pai. Então, aqui vamos passar esta parte. Podemos falar então, depois desses números um tanto densos, não é? Alguns números da esperança. Centenas de entidades como Voz de Apoio existem pelo mundo inteiro, prestando um trabalho de atendimento emocional. É muita gente movimentando-se no bem. As inúmeras religiões, também as outras veneráveis religiões, estão unindo-se nessa seara. Aqui mesmo em Portugal, a contagem cresce, são cerca de 100 centros espíritas, estamos a catalogar, porque temos um banco de dados no Acolher Viver, com registro de pontos de apoio psicológico, gratuito ou com valores acessíveis, pontos de apoio espiritual, com uma lista de todos os centros espíritas portugueses, e essa lista aumenta cada vez mais, ou seja, uma lista que possa nos propiciar a oferecer ajuda a quem encontramos no caminho, eventualmente. Então, são números da esperança, meus amigos. Percebem? Se por um lado temos números extremamente densos, preocupantes, por outro lado, temos muita esperança a nos encher o coração. A mesma esperança que eu senti ao entrar, colocar os 2 pés aqui nesta casa, ao ver um trabalho magnífico, tão lindo como o realizado aqui em Coimbra. Tudo isso nos enche de esperança nessa nossa jornada pela prevenção do suicídio, porque sabemos, se a vida há jeito, e precisamos envidar todos os nossos esforços no sentido de evitar que um irmão tome o caminho ilusório do suicídio, porque sabemos o sofrimento, espíritas que somos, o sofrimento doloroso do lado de cada matéria e o sofrimento doloroso que existe do lado de lá, no plano espiritual. Então, caros irmãos, como disse o mestre, ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Importante trazer essa fala do Mestre Jesus para que falemos também sobre o suicídio dessa forma, fraterna, amorosa, mostrando os caminhos, acolhendo, sobretudo, aqueles em sofrimento emocional, mostrando os pontos de apoio científico, a psicologia, a psiquiatria, tudo forma um conjunto de ferramentas da vida absolutamente imprescindíveis nesses tempos que estamos a viver. Então, aqui eu não vou percorrer todos os fatores de risco e nem os sinais de alerta em função do tempo, mas, num recado só, meus caros amigos, eu diria o seguinte: não julgais para não serdes julgados. Absolutamente fundamental que pensemos assim quando estivermos nos relacionando, percebendo um irmão em situação de dificuldades emocionais, não importa qual seja a origem dos problemas, mas de um irmão que se encontra desequilibrado, desestruturado, fora do seu centro, entendem? Então, nesse sentido, se colocarmos essa máxima do Cristo embaixo do nosso braço, pegarmos nossos carros, bicicletas, as nossas pernas e caminharmos nesse caminho da vida, com essa máxima, acrescentando outra, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para conosco, nós ganhamos poderes imensos de empatia, compaixão, atenção àqueles que estão perto de nós e que estão a sofrer. E mais, meus amigos, e mais, não somente aqueles que estão a sofrer e que nos são conhecidos, mas também os desconhecidos, porque todos vivemos, de novo, sob a mesma amorosa casa planetária.
E, nesse sentido, nós vamos traçar algumas conexões importantíssimas, não sem antes dizer que como identificar uma pessoa numa situação de ideação suicida é algo que nem sempre todos percebem como algo fácil de se fazer. Não é fácil fazer isso, não é? Eu estou a trabalhar nessa causa do atendimento emocional já há mais de 10 anos e há momentos em que não é fácil fazer essa pergunta. Mas simplicidade e amor no coração é tudo de que precisamos. Então a pergunta tem que ser simples. Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Eu percebo que você não está bem. Quer conversar comigo? Você tem planos para o futuro? Você está com algum plano? Você já pensou ou está pensando em tirar a própria vida? Com essa pergunta, meus amigos, minhas amigas, nós temos um poder fabuloso. Eu já percebi isso na prática, de furar a bolha emocional daquela criatura que está a sofrer, fazendo-a perceber que ela não está só e que tem alguém olhando a ela, e que tem alguém preocupada com ela, buscando agir, buscando fazer um movimento de acolhimento, de abraço. Até porque, fôssemos nós na condição de sofredores, eu faço esse exercício comigo regularmente. Se eu estivesse numa situação limite de sofrimento, eu me sentiria tão calorosamente acolhido se alguém viesse e me perguntasse sem preconceito, sem pré-julgamentos, como é que você está, Roberto? Está tudo bem? Vamos conversar. Eu estou percebendo você meio triste, enfim. Isso me renovaria. E nesse sentido, todos nós podemos e precisamos ser, dada a urgência do problema, precisamos ser esses agentes valorizadores da vida. Precisamos, meus amigos, minhas amigas, para evitar, se o nosso trabalho evitar que uma vida abrevie-se nesse planeta e chegue no plano espiritual, prestes a enfrentar uma longa fieira de sofrimentos por conta do suicídio, a doutrina espírita, Kardec nos mostra isso muito bem, se evitarmos que isso aconteça com uma pessoa, a nossa jornada existencial nesse planeta já valeu a pena. Já valeu a pena. Temos muito que conversar sobre isso. Temos muito que falar sobre empatia, sobre compaixão, sobre a derrota da ignorância e da indiferença. E nós precisamos lutar com todas as nossas forças contra estes vícios, a ignorância e a indiferença que nos levam o quê? À inação, a não fazer nada, a simplesmente perceber a dor alheia como algo banal, algo que resolve-se por si só, algo que resolve-se pelas leis de causa e efeito. A pessoa precisa sofrer porque ela algo cometeu em outras vidas. As leis de causa e efeito são universais, assim como a caridade é universal. Então, todos nós temos essa necessidade e podemos exercitar isso. E precisamos, meus amigos, minhas amigas, porque eu trabalho para uma entidade no Brasil, remotamente, chamada CVV, Centro de Valorização da Vida. E atendo semanalmente pelo chat online, conversando com quem nos procura. Meus amigos, minhas amigas, a quantidade de dor, de desestabilização, de desequilíbrio, de desencanto, numa palavra, para com a vida que chega até nós, voluntários do CVV, no Brasil, é imensa, é variada. As causas variam ao infinito. Todos eles, quando percebem que estão sendo ouvidos, que estamos dando atenção de fato, com coração a eles, já manifestam algo diferente, uma energia nova, um tom novo, uma outra perspectiva da vida. Opa, tem alguém que se preocupa comigo. Tem gente que se preocupa comigo nas casas espíritas abençoadas como essa. Tem gente que se preocupa comigo nos pontos de apoio, de trabalho voluntário espalhados pelo mundo inteiro, numa legião, num exército do bem
fabuloso, numeroso, cujos números nós não temos a menor ideia. E isso enche o coração de alegria, porque são heróis anônimos que estão a oferecer o calor humano, a essência do ser humano em relação àquele irmão que sofre. E sabemos a quantas anda o nível de sofrimento no nosso planeta, nosso planetinha, nosso pequeno e pálido ponto azul, nesse momento de expiação e provas. Então, é um chamado que o Cristo, a espiritualidade amiga, nos faz a este movimento. E que esse movimento, meus amigos, seja feito com um olhar diferente, mais amplo. E é esse o convite que eu entrego com todo o amor do meu coração e da equipa do Acolher Viver a todos na noite de hoje, na tarde e noite de hoje, com esse sol lindo a iluminar lá fora, para que pensemos na empatia, na compaixão e na caridade para com todos os irmãos da nossa experiência comunitária neste planeta. E a doutrina espírita é um eixo rico, é a doutrina mais avançada, mais bem sistematizada que se conhece nesse sentido. E ela fala inúmeras referências desta experiência comunitária. Kardec fala do respeito a todas as criaturas deste mundo, do átomo ao arcanjo. Do átomo ao arcanjo, meus amigos e amigas, tem um significado de uma profundidade para a qual não estamos dando atenção devida. E não dando atenção devida a isto, nós estamos a semear sofrimento para nós mesmos e para todos os irmãos dessa nossa experiência comunitária. Não parece a vocês que a conexão se estabelece aqui? De coração, de todo o meu coração, é isso que eu desejo, lançar essas sementes de uma visão comunitária, como, por exemplo, diz Meimei, na obra Deus Aguarda, de Chico Xavier. Ela diz que o irmão da experiência comunitária te reclama simpatia. Os necessitados aguardam pelo socorro que se te faça possível, fazer o teu possível. O animal te esmola a proteção. Vejam como começou a abrir o campo de abrangência da teia da vida, da experiência comunitária. O animal te esmola a proteção, a planta te requisita respeito, a fonte espera que lhe faças a preservação e a defesa. O ambiente em que vives conta contigo na execução dos próprios deveres, a fim de que a paz e a vida felicite a todos. E aqui eu faço quem sou eu, né? Quem é o Roberto para fazer qualquer acréscimo ao espírito Meimei, não é? Nada, eu não sou nada. Mas aqui eu acrescentaria, a fim de que a paz e a saúde total, inclusive a mental, felicite a vida de todos. É assim que penso que podemos caminhar, e com a doutrina espírita embaixo do braço a nos indicar os caminhos. Quais são os obstáculos a essa vida, meus amigos, minhas amigas, a essa vida plena comunitária, todos no planeta Terra cuidando de todos? Os grandes obstáculos são a ignorância, ignorarmos o quociente de dor que, direta ou indiretamente, estamos a impor a quem convive conosco, por conta de nossos hábitos, de nossos costumes, de nossos comportamentos. Podemos, sim, tendo em vista a grande teia da vida, todos os reinos da natureza, com os nossos hábitos, podemos estar, sim, impondo um mal ao reino vegetal, ao reino animal, ao próprio reino hominal. Cabe uma reflexão profunda nesse sentido, porque são conexões claras, cristalinas. A indiferença talvez seja o mais cruel de todos os pontos, porque a indiferença imagine alguém em plena necessidade, esperando um abraço acolhedor, esperando o pão, não somente o pão material, o pão de trigo, mas aquele pão emocional, aquele pão espiritual. E esse irmão em necessidade, esse irmão de qualquer ponto entre o átomo e o arcanjo, percebam sempre essas conexões, percebam como ele se sentirá ao ver passar ao lado irmãos plenos em sua saúde, em suas capacidades, em seus recursos, simplesmente
sendo indiferentes àquele que sofre. Essa indiferença machuca, essa indiferença dói, porque essa indiferença leva à inação. E a inação em todas as dimensões com as quais nos relacionamos e onde vivemos nessa espetacular casa planetária que Deus nos presenteou. Então, meus amigos, minhas amigas, a saúde mental possui, nesse sentido, uma série de conexões muito importantes, que estamos aqui já a olhar com uma outra perspectiva. Como Meimei disse, fontes de água, o reino vegetal, o reino animal, tudo isso contribuindo para que a nossa paz nos felicite. Como a doutrina espírita é toda a filosofia, eu trago aqui uma fala de Heráclito, do século V a.C., que diz que os despertos possuem um mundo em comum, mas os que dormem voltam, cada um deles, ao seu mundo privado, ou seja, ao seu mundo privado em que ignora a dor alheia, ao seu mundo privado em que a pessoa se vê indiferente e inativa em relação à dor alheia. E Kardec dá o tom nessa questão de olharmos todas as conexões da vida, todas as fontes, as dimensões a partir das quais originam-se os problemas que estão a afligir a humanidade hoje e todos os reinos da vida e que estão a atacar direta ou indiretamente a saúde mental e que estão a atacar o quê? A estimular o quê? A questão do suicídio. É essa conexão profunda que eu desejo de coração que todos entendam. Então Kardec nos diz, na Revista Espírita, 1862, ele estava a responder aos céticos que estavam a atacar a doutrina espírita. Ele diz, depois, então, creiam ou não creiam, os céticos, auxiliados por essa alavanca, a doutrina espírita, tomada como simples hipótese, que tentem resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais e sociais, ante os quais têm fracassado, os céticos têm fracassado. Como está o nosso mundo hoje? E verão seu resultado. Este é Allan Kardec. Livro dos Espíritos, pergunta 806, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Responde a espiritualidade. Não, é obra do homem. E sendo obra nossa, meus queridos amigos, queridas amigas, sinto dizer, cabe a nós nos movimentarmos e logo, porque o tempo urge, para dar um jeito em tudo o que aí está, em termos de desequilíbrio, em inúmeras dimensões do mundo. Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Divaldo, nos diz, vejam só o que diz Joana de Ângeles. O relacionamento social, veja como ela é abrangente. O relacionamento social tem início quando o ser humano compreende a estrutura de tudo quanto o cerca e deixa-se envolver pelo ambiente em que vive, tornando-se parte ativa do mesmo. Relaciona-se então, olha o átomo do átomo ao arcanjo de novo, relaciona-se então com os minerais, desenvolve os sentimentos de respeito e de admiração pelos vegetais, amplia a capacidade de amparo aos animais, trabalhando para a preservação de todas as formas viventes. E, por fim, irradia-se na direção das demais pessoas como membros reais da sua família, partes integrantes que são da sua vida. Aquele conceito de família universal precisa ser percebido em sua profundidade. E a doutrina espírita, incrivelmente sistematizada, codificada por Allan Kardec e pela obra dos apóstolos que vieram depois, os pensadores como Joana de Ângeles, nos fala que se não cuidarmos de todas as formas viventes, isso significa mudança de hábitos, mudança revolucionária de comportamentos e de costumes, e eles são membros dessa nossa família. Se continuarmos a agir dessa forma, às portas de um mundo de regeneração, a situação não vai melhorar. Não é, como diz Albert Einstein, fazendo as mesmas coisas que obteremos resultados melhores. Ele diz que é uma insanidade fazer as mesmas coisas e esperar por resultados mais efetivos. Então, caros amigos, uma provocação aqui. Pensem comigo, por favor, por gentileza,
não querendo abusar da vossa paciência. O que estamos a fazer? Pense em cada um. O que estamos a fazer, ou o que poderemos começar a fazer, ou o que poderemos aumentar de intensidade para mitigar, reduzir, melhorar a problemática envolvendo cada dimensão destas, a fim de que a paz e a saúde felicite a todos. Questão física e alimentar no planeta, o que estamos a fazer? Esta casa faz um trabalho magnífico. A prezada irmã me levou para uma turnê pela casa e eu fiquei em paz, eu fiquei com esperança no coração, e aqui o pão é distribuído. A questão social, geopolítica, o que estamos a fazer para influenciar, cidadãos que somos, o estado de coisas da humanidade hoje em dia. O que estamos a fazer, ou o que podemos fazer, em relação à questão material, financeira, custo de vida, de tantos irmãos que estão a sofrer. Podemos nos unir a esforços já existentes e potencializá-los ainda mais, como, por exemplo, o esforço que essa casa faz. Questão de gênero, questão de raça e etnia, o que estamos fazendo para eliminar o preconceito, a intolerância, carregar amor, paz, caridade e acolhimento a tantos que sofrem por conta disso. No chat online que eu atendo toda a semana, as questões empilham-se nesse sentido, de irmãos que pensam em abreviar a vida por conta destas questões de gênero, raciais e étnicas. É necessário acolher. Questão ambiental, eventos extremos, refugiados climáticos por conta do que estamos a fazer em relação ao meio ambiente. Tudo isso por conta também, meus irmãos, e eu me coloco nesta seara junto com vocês, por conta de nossos hábitos de consumo, atitudes, comportamentos, hábitos de lazer, enfim, toda a nossa movimentação consumista ou consumidora que afeta, que deixa uma pegada ecológica devastadora e, por sua vez, a natureza, na lei de causa e efeito, cobra os seus resultados. A questão espiritual e do autoconhecimento. Bom, não preciso nem dizer. Pegue-se o trabalho desta casa como exemplo. O estímulo à busca pelo autoconhecimento, a reforma íntima, aquela pessoa que melhora a sua musculatura espiritual para que ela possa bem servir, então, na musculatura espiritual da sociedade como um todo. Trabalho fantástico. Mas o que estamos a fazer, cada um de nós? Podemos fazer mais? Eu diria, precisamos fazer mais. A questão ético-animal, questão das pandemias. As pandemias nada mais foram do que invasões exploratórias do Homo sapiens em relação a ambientes os quais estavam protegidos, equilibrados, enfim, e acabaram por libertar o elemento viral. Foi assim com a Covid, foi assim com uma série de pandemias no século XX. E nós temos na doutrina espírita, e por favor, ao final, terão o meu contato, fiquem à vontade para chamar-me pelo WhatsApp, pelo e-mail, para que sigamos conversando sobre isso, porque conversando aprende-se muito. Eu aprendo demais, para que falemos sobre dezenas, não, centenas de referências da obra básica e da obra complementar que dizem respeito a uma reconfiguração das relações nossas humanas para com os nossos irmãos animais. Vocês perceberam Joana falando, perceberam Meimei falando, entre outros. Tudo isso, meus amigos e amigas, absolutamente conectado com a saúde mental e com a saúde total. Perdoem minha falibilidade, eu estou a aprender na jornada. Mas perceberam aonde queremos chegar? O conjunto de conexões cristalinas que existem entre todas essas dimensões e a nossa paz e a paz de todas as criaturas de Deus que moram nesse planeta? Perceberam? Esse é o ponto crucial dessa mensagem. Não considerar essa rede de conexões nos custa muito caro, nos custa o autocídio enquanto sociedades. Exemplos estão aí a mão cheias de sociedades que estão à beira de uma aniquilação por conta destas questões. O ecocídio, a degradação ambiental, que também não é necessário falar, mas é necessário vibrar e trabalhar para que se reverta isso. Estamos muito próximos de um ponto de não retorno em relação à destruição que estamos a impor no planeta, e a questão do suicídio, que é uma consequência óbvia
de todo o desequilíbrio em todas essas dimensões. Então, cada um de nós é potencial e poderoso agente da vida em cada uma dessas dimensões. Somos ou não somos? É isso que me movimenta nesta jornada por todo o país. É isso que movimenta o Acolher Viver a trabalhar nesta seara, mostrar essas conexões e ver quão poderosos somos se prestarmos atenção nelas. E podemos usar, e devemos, penso eu, usar a doutrina espírita como um ponto fundamental de embasamento a estas revoluções internas que precisamos fazer, a fim de que a paz e a saúde felicite a todos. Não haverá muito tempo para passar as ferramentas de vida que nos propomos, que são a psicologia, que é a atividade física, os esportes, horticultura, jardinagem, tantos fatores de proteção, não é? De vida que nos ajudam na luta contra o suicídio, grupos de apoio emocional, linhas de apoio, como a Voz de Apoio, aqui em Portugal. Enfim, a quantidade de ferramentas da vida também é maravilhosamente grande. E ter conhecimento delas, e assim, fico à disposição, de coração mesmo. Deem-me trabalho, deem-me trabalho nesse sentido. Eu posso demorar um bocadinho para responder, mas será uma alegria interagir com todos, para conversarmos sobre cada uma delas. O voluntariado, a meditação, a arte, a cultura, os grupos de estudo maravilhosos, como aqui nesta casa, o resgate do deslumbramento com a natureza, uma alimentação baseada, por exemplo, em vegetais. Sabemos que a dieta à base de plantas tem o poder de estimular o intestino a produzir serotoninas e endorfinas que lutam contra quem? A depressão. Então, tantas ferramentas de vida, o exercício do desapego material, a filosofia, a doutrina espírita é pura filosofia, uma reconexão com a natureza. Meus amigos, sem falar, por último e não menos importante, a terapia espírita, poderosa, as irradiações à distância, os passes, a água fluidificada, a integração, essa integração energética entre as pessoas dentro da casa espírita, umas energizando as outras e todos sendo energizados pela espiritualidade amiga, tudo isso ajuda de maneira tremenda. Mas, por favor, um outro pedido desse humilde trabalhador. Uma outra ferramenta muito importante. Emmanuel, na obra Escrínios de Luz, Psicografia do Chico. A ferramenta do não julgamento. Eu acho que ela é o pilar de tudo. Não condenes as vítimas da loucura e do sofrimento que se retiram do mundo pelas portas do suicídio. Ninguém lhes viu, talvez, a luta insana. E não sabes até que ponto sorveram o veneno da angústia na taça de fel. Não condenem. Ajudem. Até porque não sabemos se em outras existências, ou nesta mesma, não fomos nós a necessitar tremendamente de apoio. Então, meus amigos, perdoando-me o abuso da paciência de todos e colocando-me à disposição para juntos conversarmos mais sobre essas conexões que são cristalinas, e eu, enquanto voluntário, servidor muito humilde, muito limitado, eu não sou psicólogo, eu não sou um grande conhecedor espírita, embora esteja estudando já há algumas décadas, mas a gente sabe que a doutrina espírita é estudo para existências a mil, não é? A minha limitação é grande, mas eu estou a perceber, nessa jornada da vida, do trabalho voluntário que estou a empreender por aí, tanto no CVV, quanto no Acolher Viver, quanto no Refúgio em Portugal, quanto em outras fontes, outros lugares, como o MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, o estudo do Espiritismo conectado com a doutrina, com a ecologia, e outras frentes humildes de trabalho estão a me mostrar isso. E assim, eu me sinto na obrigação cristã de levar adiante isso. E estou a fazer de um jeito inusitado, que é para chamar atenção mesmo, de bicicleta, falando nas cidades, conversando com as pessoas, mostrando essas conexões. Então, meus amigos, minhas amigas, com muita alegria no coração, eu agradeço essa casa, agradeço de coração, dizendo, eu estou aqui,
com as minhas precariedades, as minhas falibilidades que são grandes, são muito grandes, mas eu estou aqui à disposição. Estou à disposição sempre de todos. Então, por favor, fiquem à vontade, tomem nota do telemóvel, e-mail, sigam-nos no Instagram para acompanhar o projeto Bike for Life. E encerro aqui a minha fala, rogando a Deus que as sementes sejam entregues e que sejam úteis. Muito obrigado de coração a todos.